O maestro, né, o termo do latim, do italiano, e depois que vem, por acaso, também do latim, né, é o mestre, né? Ele é o mestre. Ele é o mestre da música. É aquele que sabe um pouco mais que os outros e sabe a melhor forma de conduzir. A principal função do maestro são duas. Primeiro, trabalhar bem a orquestra para que ela realmente execute muito bem aquilo que está na partitura. Ele vai dar a concepção musical dele dentro dessa orquestra e vai unir todo mundo ali. Quer dizer, sem ele, ninguém consegue tocar junto também. Pensa em uma orquestra de 100 músicos, sem um maestro é muito difícil. É uma pessoa que precisa coordenar a ação de 80, 90, 100 músicos no palco, cada um deles tocando coisas diferentes, mas essas coisas diferentes têm que se encaixar e têm que ter um sentido. Cada um tem uma ideia de pianíssimo, fortíssimo, fortíssimo, pianicíssimo. O maestro é quem vai definir a extensão e a dimensão desses pianos e desses fortes. Cada um tem uma ideia do tempo. Cada um tem uma ideia do compasso. É o maestro, então, que vai dizer, vamos fazer nesse andamento, nessa dinâmica. E a segunda é ele poder realmente imprimir a essa execução, a essa realização técnica, um sentido especial, humano, artístico, cultural, pessoal, social. Tem uma porção de coisa que acontece na hora de uma interpretação se tornar realidade, que caracteriza a personalidade do maestro. O maestro tem a função, o dever também, de criar uma interpretação que tenha uma identidade especial. É por isso que, depois de 200 anos, ainda tocam-se essas músicas, ainda tem pessoas querendo ir assistir uma Quinta Sinfonia de Beethoven, por exemplo, porque cada maestro tem a própria ideia sobre essa peça e cada maestro, a cada nova execução, tenta criar uma nova identidade, uma nova imagem da peça com novos significados. O maestro começou como um cravista no século XVIII. Ele acompanhava, a orquestra se formava em torno dele, ele tocava cravo e dava sinais, assim, por exemplo, agora vai entrar um trompete, ele fazia assim um sinal e continuava tocando cravo. Com a evolução das salas de concerto maiores, o contingente orquestral também se ampliou. Aí era necessário a figura de alguém que batesse o compasso, que unificasse o todo. No decorrer do tempo, as orquestras, esses grupos instrumentais ficaram muito grandes. Aí houve a necessidade de uma pessoa lá na frente direcionando o grupo, dando uma ordenação rítmica e métrica para o conjunto. As orquestras crescem, você precisa de uma figura que possa liderar esse número enorme de músicos, né, em oposição a uma orquestra que antigamente era um pouco menor e que se autorregulava, né, de alguma forma. Então, o advento do maestro é como essa figura cuja função é organizar a interpretação. Acho que a gente identifica isso no segunda metade do século XIX e dali em diante, começo do século XX também. O regente surge a partir de uma necessidade. Os músicos antes conseguiam fazer música, mas sem dúvida o regente ele é um facilitador desse processo de grupo. O maestro precisa conhecer e dominar muito bem todos os elementos da música. E os elementos da música têm a ver com a melodia, a harmonia, o contraponto, a métrica,
depois tem a questão da instrumentação, orquestração e muito especialmente a forma da música, como o compositor estrutura. A estruturação da música é um processo longo, lento, de muita disciplina. Tendo isso tudo dominado, tendo isso tudo na cabeça, aí ele enfrenta as partituras como alguém, como um diretor de teatro lê um livro e passa as informações para os atores. Só que aí ele faz em duas fases. Primeiro, nos ensaios, onde ele praticamente faz com que a orquestra execute bem tudo aquilo que está indicado na partitura. Ele dá, inclusive, uma interpretação especial daqueles signos frios, que são matemáticos e como se fosse uma planilha de computador, e transforma aquilo tudo numa coisa viva. A formação de um maestro é algo bastante complexo, muito longo e muito amplo. Além de você estudar música toda a vida antes de entrar na faculdade, né? Você estuda todo o conservatório. Além disso, você faz a faculdade de regência, que são mais 6 anos de regência. Então, é uma formação que não termina. Por isso que quanto mais velho o regente, né, mais respeitado ele é, mais considerado, porque realmente o conhecimento dele vai acumulando, vai crescendo dia a dia. Regência, nesse caso, envolve os 3 primeiros anos de regência coral. Depois, os 3 anos de regência orquestral, instrumental orquestral. É importante essa regência coral, porque você começa a compreender a dinâmica da voz, a dinâmica do cantor coralista, que é diferente da dinâmica do instrumentista. E depois que você passa por esses 3 anos de regência coral, aí começa a regência orquestral, que é uma outra proposta, muito mais complexa. É muito difícil você ser um regente de orquestra sem nunca ter regido vozes antes. Então, grandes regentes, grandes maestros começam pela música coral. Pelo aspecto técnico específico, reger uma orquestra, acima de tudo, é conhecer os instrumentos da orquestra. Mas tem pessoas, né, que estudam regência que têm mais afinidade por sons sinfônicos. Então mistura cordas, madeiras, metais, instrumentos de sopro, instrumentos de percussão. Aí ele vai trabalhar com orquestra. Então é o que a gente chama de um maestro de orquestra. Se eu vou reger uma peça de musical, eu tenho que ver aquele musical específico, o que ele envolve. Se é um musical mais voltado para o rock, se é mais voltado para o Old Broadway, que é um estilo próximo da opereta. Basicamente, entender desses estilos exige talvez um maior jogo de cintura, porque eu tenho que ter uma versatilidade estilística maior do que a música erudita. Então eu não estou regendo só a orquestra, eu estou regendo o elenco, eu estou regendo o show. A luz depende do meu gesto, a cena depende do meu gesto, o cenário... eu estou sempre numa câmera e o teatro inteiro me vê. Tudo depende do meu gesto. Então é uma centralização maior ainda do que se fosse uma regência orquestral. Então, a Orquestra de Música Erudita trabalha com repertórios consagrados. São repertórios que há séculos fazem parte do nosso mundo musical. Né? A música popular ele tem que ser construído. É um repertório que depende de um trabalhador que também está ao lado da orquestra, que é o arranjador. Né? O arranjador prepara esse material da orquestra para a música popular. É uma formação extremamente complexa e completa. Você precisa saber tudo e mais um pouco de música. Existem faculdades cada vez melhores no Brasil, escolas cada vez melhores no Brasil, mas de qualquer maneira é um trabalho para o resto da vida. É impossível você chegar num ponto, nossa, agora eu sei tudo, isso não existe. Em lugar nenhum. Em regência, menos ainda. Na verdade, as orquestras estão organizadas de um jeito, elas estão divididas em naipes. Então essa disposição, ela varia um pouco, varia de época. As orquestras foram mudando, foram evoluindo, os instrumentos também, né, de sempre, e as formações mudaram um pouco. Quando você vai a uma orquestra, você tem os diversos instrumentos que a compõem, as famílias e os naipes
e assim por diante. E dentro de cada característica de instrumentos, madeiras, de percussão e de metal, você tem os tipos de instrumento dentro dessa família, desse tipo de instrumento. Pensando a figura do maestro, olhando da plateia, digamos que à esquerda do maestro, no lado esquerdo do maestro, tem sempre os violinos. As cordas ficam mais próximas do maestro. Isso porque a massa maior. Porém, não é o mais sonoro em termos de força de som. Porque, por exemplo, os metais são muito mais poderosos como sons, embora seja em número menor. Não? Então, na frente ficam as cordas. Atrás das cordas ficam as madeiras, oboés, flautas, clarinete, fagotes. E ainda atrás os instrumentos de metal. Trompas, trompetes, trombones, tuba. E ainda atrás, percussão. Existe uma ordem, uma prioridade, uma hierarquia nas orquestras. Assim como existe o Spalla, que é o representante da orquestra inteira, cada naipe de instrumento tem um chefe de naipe. A tradução do Spalla é ombro, em italiano. O ombro do maestro. É o ombro, é a figura que lidera o naipe não só de cordas, mas de toda a orquestra. Ele exerce sobre o conjunto uma autoridade até moral, no sentido da disciplina, da unidade, do ritmo, mas principalmente ele é a pessoa de confiança do maestro perante o conjunto. Então, quem chefia o naipe de violinos, historicamente, tem uma função de liderança. E antes de existir o regente, muitas vezes era o primeiro violinista que comandava a execução orquestral. Como eu falo, às vezes, brincando, o maestro não faz nada. Ele terceiriza o som, manda os outros tocarem, né? Mas ele acaba fazendo tudo. Uma das principais funções do maestro é controlar esse processo temporal da música. E depois ele também prescreve todo o processo rítmico dessa estrutura métrica. Na verdade, a orquestra está tão grande que, às vezes, se ele só sinalizar com as mãos, as pessoas não conseguem ver o gesto dele direito. Ele precisa pegar algo que no começo se tentou um arco de violino, ou se pegava uma folha de papel e dobrava. Depois se decidiu por aquele instrumento que não faz som e manda em todos que fazem som, que é a batuta. Você tem um trabalho altamente técnico e o gesto é simplesmente uma maneira de se fazer comunicar sem falar. Você tem o gestual dos braços, das mãos, dos dedos, mas o olhar realmente é o que estabelece o contato. O gesto não é nada mais, nada menos do que a moldura que você estabelece para tentar traduzir espacialmente um som totalmente abstrato. Então, você tem regras que se moldam praticamente a cada maestro. Cada maestro tem o seu gesto. Ora faz um acento de uma maneira, ora de outra. A independência das mãos é fundamental. O maestro tem que chegar na frente da orquestra e fazer pá, e naquela fração de 1/16º de segundo, 80 pessoas entram. Então, os seus gestos têm que ser tão claros, né, que os 80 músicos entendem. O maestro consegue sempre ser visto. Ele fica de um jeito onde todos os músicos podem vê-los. Assim, na verdade, isso é muito importante. A gente precisa entender a concepção dele, precisa seguir o que ele está fazendo, né? A gente não pode fazer exatamente o que a gente quer, né? E ele precisa unir esse grupo, né? Então a gente precisa que todo mundo veja sempre. Todos, com certeza, veem. Então, se nós trabalhamos primeiro com compassos, que tipo de compasso que é? Binário, ternário, quaternário, quinário, etc. Quantos tempos tem cada compasso? Então, por exemplo, um compasso quaternário internacionalmente se rege dessa maneira. 1,
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Um ternário. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Um binário. 1, 2, 1, 2. Enquanto você está batendo o tempo em uma das mãos, a outra está desenhando um círculo. Parece fácil de dizer, mas é muito difícil de fazer. Você treina para isso, né? São duas partes do cérebro que trabalham concomitantemente. Uma, a base racional, aqui na mão direita, e a outra é totalmente irracional. Posso fazer um círculo aqui, a mão direita continua inalterável. Então, essa independência das mãos é que possibilita mais se comunicar com a orquestra. A profissão do maestro ela é elitizada, ainda que existam hoje projetos musicais com uma preocupação social muito clara, são projetos que formam músicos, instrumentistas, muito mais do que maestros, ainda que existam alguns casos. Ainda você veja em alguns projetos desses, alguns maestros começando a surgir, e talvez isso seja uma tendência, talvez a gente veja daqui a 10, 15, 20 anos uma profissão menos elitizada do que ela é hoje. O que talvez tenha a ver, enfim, com toda a necessidade de preparo que esse músico tem que ter para ser maestro, o que se exige do maestro, enfim, a questão do estudo, da necessidade de sair do país para estudar fora, e acompanhar muitas vezes como assistente grandes maestros, significa viajar muito, estar cada hora num canto, e isso custa dinheiro, enfim. Então, por tudo isso, eu acho que há uma elitização. A visão da sociedade dos maestros é uma coisa bastante glamurosa, né? A palavra maestro tem lugares do Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, que eles chamam de maestro qualquer músico com proeminência, mesmo que o cara não reja, sendo um compositor, eles já acham que tem que chamar de maestro, porque o maestro é aquela palavra para dizer quase como uma outra categoria, quase como uma elite, uma aristocracia da música. Essa é a visão da sociedade. A arte da regência é essencialmente europeia. Ela nasceu na Itália, se desenvolveu na Alemanha e na França. Então nós herdamos toda essa cultura. E nós ainda produzimos muita música europeia, mas já há uma manifestação no Brasil, em termos de repertório sinfônico, muito eloquente, muito grande. Então nós temos um número muito pequeno de orquestras no Brasil. Para você ter uma ideia, eu acredito que nós temos aproximadamente de 30 a 40 orquestras profissionais no país. Os Estados Unidos têm 900 orquestras profissionais de orquestras sinfônicas e outras tantas de orquestras filarmônicas, ou seja, sinfônicas é mantida pelos organismos públicos e a filarmônica pela iniciativa privada. Então, tem aproximadamente perto de 1.800, 1.900 orquestras profissionais contra 30 ou 40 que nós temos aqui. E isso daí não dá para absorver este número de jovens estudantes, regentes que estão querendo abarcar o que seria a profissão. O Brasil esbarra num problema muito sério, que é o problema da ausência de uma tradição musical sólida, diferentemente de outros países que já exercitam a profissão através de séculos de atividade. Isso faz uma diferença enorme. O grande público ainda não se rendeu, né? Mas estamos em busca disso. Como é um país jovem, a gente está construindo uma tradição. O importante é que temos muita gente boa fazendo e o público jovem, sim, quando vai assistir um espetáculo de qualidade, se apaixona pela música erudita, né? E vira mais um público cativo. Se a gente pensar na realidade do Brasil, política, econômica, social, cultural, etc., essas orquestras estão num momento muito bacana. E o que tem de mais interessante é justamente a ambição em vários lugares de ter orquestra boa. Caiu a ficha que a orquestra não é um enfeite, né? Que a orquestra é um equipamento cultural essencial. Assim, então, como em todo lugar precisa ter teatro, precisa ter cinema, precisa ter museus, vários lugares do Brasil caiu a ficha de que eles precisam ter, por exemplo, boas orquestras também.
mulheres regentes ainda são bastante minoria. Se a gente estivesse tendo essa conversa há uns 10, 15 anos atrás, a gente teria que buscar os nomes muito raramente. Hoje em dia, já não. Felizmente, finalmente, no terceiro milênio, muito tardiamente com relação a todas as outras atividades, a regência está se abrindo, mas hoje em dia ainda é mais raro. Então, é um pouco mais difícil para a jovem e um pouco mais difícil para a mulher também. A questão do preconceito contra a mulher, né? Essa é uma questão muito delicada. Eu ainda não tenho uma resposta definitiva sobre isso. Antes eu sempre dizia que não havia preconceito. De fato, eu não sinto, por parte dos músicos, nenhum rechaço, nenhuma barreira. Eu acho que o músico, ele te respeita. Quando ele se vê diante de um verdadeiro maestro, ele te respeita. Eu, particularmente, talvez não tenha sido uma vítima cabal dele, porque, ou seja, eu não morri, eu sobrevivi, eu virei um maestro. Totalmente machista. Sempre foi machista no sentido de tradição mesmo, sempre foi um desafio. Desde o primeiro dia de aula na faculdade de regência, sempre foi um desafio. Muitas mulheres ficaram no caminho, mas muitas mesmo. Só no meu curso, quando eu estudei, nós entramos, eram 7 mulheres e 3 homens. Só se graduaram 5 mulheres dessa turma. E onde elas estão? Hoje existe espaço, cada vez mais as mulheres estão se espalhando nessa função, né? E eu acho muito besta essa coisa de, é homem, é mulher. É competência, é talento, é seriedade, é profissionalismo, independente de sexo. Mas acho que os resultados dessas mulheres que estão regendo são tão incríveis, idêntico ao resultado de grandes regentes homens. Esse assunto logo vai ser só assunto de poucas minorias de pessoas que sempre continuarão a achar motivos para falar de preconceitos. Transformar-se em um regente de orquestra é algo muito complicado, porque os postos, as vagas são muito poucos, não há oportunidades e não há maneira de você praticar. Essa é uma questão. A orquestra é um instrumento muito caro, é o instrumento mais caro de todos, né? Cada músico tem o seu próprio instrumento. O instrumento do regente é a orquestra. Se o maestro não tiver a capacidade de sobrepujar os obstáculos, ele é melhor que mude de profissão. Vai escolher uma outra profissão, porque essa exige determinação. Determinação e vontade pessoal. Eu acho que essas duas verdades são as que tornam a vida de um maestro mais fluida, mais plena, quando ele é munido desde cedo de vontade e determinação. Lidar com as pessoas de forma honesta, direta, é o caminho mais curto para se conseguir justamente uma harmonização. E a vivência, a música, para mim, é apenas um instrumento do meu crescimento pessoal. Mas a dificuldade é essa, basicamente a gente era alertado, você pode morrer de fome, né? O que nunca aconteceu, viu? Estou cada vez melhor, então se você é sério, se você se dedica, ninguém vai morrer de fome, o que quer que você faça. A emoção de estar no palco. Eu acho que para cada artista é diferente. Isso é inenarrável. Quando você está no palco, você começa a sentir aquela necessidade, eu acho que é provocada pela própria adrenalina, de transmitir não só para a orquestra e sentir que o público também participa da mesma emoção. Então a gratificação
não saberia te explicar o que significa isso. Eu acho que é a vida da gente. A gente viveu para esse momento, né? Então, às vezes, você vive, trabalha, ensaia por aqueles 5 minutos que você tem ali. E ali é a sua realização. Estar no palco ou no pódio, cumprindo a minha função como maestrina, como cantora, como pianista, como musicista, é indizível. É assim, é a certeza de que eu estou fazendo a coisa certa. Eu me conecto com tudo, é um amor tão grande que me toma, é uma energia tão maravilhosa que é difícil falar, é difícil colocar em palavras. É o meu maior prazer, é a minha religião. Eu adoro sair exausta do palco, sair exausta do fosso, tendo certeza de que eu cumpri a minha função na Terra, que eu me joguei, que eu doei toda a minha energia e fui alimentada de volta. A emoção não é o palco, a emoção é a música. A música, quando a gente entra naquela coisa estupenda, naquele mar de sonoridade, aí realmente é muito emocionante, né? E não importa se você está num palco, se você está no chão de uma fábrica, se você está numa favela fazendo música. Aí sim, a música te penetra e realmente preenche todas as suas células. Aí você vibra completamente. Essa é a grande emoção.